E aí, pessoal, hoje a gente vai fazer a reescrita do filme Alien 3. E o principal problema desse filme é que ele mata os principais personagens do filme Alien: O Resgate, dirigido pelo James Cameron, que foi nesse caso o Hicks e a Newt, e os fãs não conseguiram perdoar Alien 3 por isso. Então a gente vai continuar a história do Aliens: O Resgate, e para isso nós vamos utilizar apenas a terceira parte da jornada do herói do Joseph Campbell, e a história fica assim: Ripley ainda está em sua nave navegando pelo espaço com os tripulantes em hibernação. Finalmente eles se encontram indo para a Terra. O que Ripley não imagina é que a empresa Weyland-Yutani encontrou antes uma nave dos antigos engenheiros orbitando à deriva no espaço, com toda a tripulação morta há séculos. Os cientistas encontraram os facehuggers num depósito da nave e levaram também todos os ovos para a Terra. O alienígena, nesse ponto, se tornou a maior arma militar da Weyland-Yutani, sendo também o centro de um culto por uma seita que deseja libertar o alien das corporações militares para o mesmo purificar o planeta. Aí agora a gente chega na parte da estrada de volta. Ripley acorda num laboratório e procura por Hicks e Newt. Lá, Ripley descobre que está na Terra. A heroína é informada por alguns cientistas que eles encontraram a nave que ela estava e que agora ela está segura. Ripley descobre onde está Hicks e o acorda da hibernação, mas ela vê que Newt não se encontra por lá e tenta achar a menina. Nesse ponto, Newt foi sequestrada pelo culto do xenomorfo, que irá oferecer a garota como sacrifício para a rainha Alien. O planeta Terra, nesse ponto, deixou de ser o que era após o surgimento do Alien. O culto tomou poder sobre a vida de todos. Lentamente, os governos foram se rendendo à influência do xenomorfo e muitas pessoas começaram a acreditar que a espécie não era maligna, mas sim um emissário de Deus através do espaço. Várias crianças são sacrificadas em nome do culto e o governo não intervém. E essa parte de criar um culto ligado ao Alien, eu peguei do Alien 3, porque lá nesse filme existe vários presidiários que são religiosos, e eu achei interessante isso e acabei colocando nessa minha revisão. Voltando para a história, a seita do xenomorfo encontra Ripley e Hicks e informa aos mesmos que Newt está segura. Ela foi a escolhida por um cientista ligado ao culto do Alien, chamado Clemens. Clemens foi quem fez o mundo se render à influência do xenomorfo, porque através de suas pesquisas, diversas doenças foram curadas pelo DNA do Alien. Clemens se opõe à ideia de usar o alienígena como arma militar pela corporação Weyland-Yutani, pois Clemens acredita que a espécie é um emissário divino, pois é perfeito em sua natureza. Clemens possui um laboratório numa ilha isolada pelo mar e em volta de uma floresta, e lá há diversas espécies de xenomorfo com ele. Clemens é obcecado pela espécie e escolheu Newt como sua oferenda à rainha Alien. O personagem Clemens também está no Alien 3 e ele é um ótimo personagem, porém ele morre muito cedo nesse filme, então eu resolvi reutilizar o personagem nessa revisão. Ripley e Hicks escapam da sede da Weyland-Yutani após saberem que Newt foi sequestrada e procuram um meio de chegarem até o laboratório de Clemens. Hicks sabe que quem pode ajudar eles nessa missão é Bishop, o androide. Por isso, decidem ir até Bishop, que foi levado para o depósito de lixo, já que o mesmo se encontra desativado, visto os ferimentos que ele sofreu da rainha Alien. Após eles fugirem da corporação, ambos encontram Bishop e o reativam, emendando Bishop aos restos de um outro androide que estava no lixão.
Nesse ponto, os heróis já estão sendo caçados pelo culto e pelos militares da Weyland-Yutani, que já foram informados da fuga dos heróis. Soldados Marines invadem o lixão dos androides após uma denúncia que os foragidos estavam por lá. E muitos desses militares possuem xenomorfos e eles controlam os aliens por meio da tecnologia. Há uma guerra entre os oficiais e os heróis, com Hicks se provando como um grande soldado, conseguindo encontrar uma maneira de escapar da emboscada, roubando a própria nave dos militares. Ripley, Hicks e Bishop conseguem escapar dos xenomorfos do governo e dos militares da Yutani. Já numa nave, Ripley vê as cidades futuristas da Terra e a influência que o monstro teve. Crianças oferecidas ao alien passam em telões flutuantes. Ripley se lembra de todas as pessoas que ela conheceu que morreram e não acredita que tudo foi em vão e que as pessoas se renderam a uma ameaça maligna como o alien. O culto afirma para Clemens que Ripley virá atrás de Newt, e Clemens já começa a preparar o ritual de sacrifício da pequena garotinha. Clemens sabe tudo sobre o passado de Ripley. Bishop pilota a nave, enquanto que Hicks encontra um depósito de armas pesadas na nave dos militares. Ele e Ripley se armam até os dentes para enfrentarem o culto de Clemens. Bishop afirma que a ilha já está próxima. E agora a gente chega na parte da ressurreição e fica assim: Ripley chega com os outros na ilha onde está o laboratório e Bishop acaba descobrindo o local que Clemens está, hackeando o computador de bordo da nave da corporação. A ilha é infestada de xenomorfos de todas as espécies e assim, após os heróis pegarem as coordenadas do laboratório, eles invadem a floresta da corporação e Clemens abre a jaula de vários aliens para caçarem os heróis. Nesse ponto, Newt já está sendo preparada pelo culto. Clemens vê em Newt a filha que ele nunca teve, o sacrifício de uma criança que ele nunca pôde oferecer à rainha. A rainha alienígena está presa num grande salão e várias crianças já foram ofertadas como sacrifício. Clemens leva Newt para ver o monstro. A rainha é gigante e se encontra depositando ovos. Quanto mais crianças é oferecida à rainha, mais a mesma consegue entrar em estado de parto. Clemens deseja ter uma tropa de xenomorfos e assim libertar a espécie dos Yutani. Enquanto isso, na selva, Ripley, Hicks e Bishop estão lutando contra vários xenomorfos. Hicks acaba se sacrificando na luta contra um contingente de aliens. Ele se despede antes de Ripley com um beijo e diz para a mesma encontrar Newt. O sacrifício de Hicks dá a chance dos outros heróis chegarem até a base de Clemens. Ripley e Bishop seguem em frente e entram na fortaleza do cientista, escapando assim da floresta infestada de aliens. Bishop novamente hackeia um sistema e descobre aonde está a rainha alien. Newt provavelmente estará por lá. Clemens descobre que Ripley já está dentro da sede e entra em contato com a Weyland-Yutani. Os soldados estão vindo atrás de Ripley para matá-la. Ripley encontra dentro do laboratório uma instalação onde tem várias armas futuristas baseadas no alienígena e decide assim usar contra os Yutanis e os membros da seita de Clemens. Bishop acaba ficando para trás para lutar contra as tropas da seita e deixa assim Ripley seguindo em frente. Uma guerra se inicia com Ripley fuzilando todos que entram pelo seu caminho. Vários membros da seita maligna de Clemens são mortos. Ripley também precisa ficar se escondendo dos aliens que se encontram no laboratório. E para isso, ela usa um dispositivo de GPS. Clemens, percebendo que Ripley está cada vez mais próxima, decide soltar a rainha alienígena para caçar a heroína. A rainha é solta com Clemens, mostrando para a mesma que Ripley está tocando fogo em vários ovos que se encontravam hibernando. A rainha alien, enfurecida, sai destruindo o grande laboratório à procura de Ripley. Ripley chega numa sala do laboratório
laboratório e percebe a finalidade do culto. Clemens quer unir a raça humana com o xenomorfo e vem fazendo o DNA do alien se adequar ao do humano, através do sacrifício de crianças. Ripley vê vários humanos alienígenas no processo. Muitos imploram pela morte. Ripley incendeia todos eles. Ripley finalmente chega até o grande salão do sacrifício e vê Newt no centro como oferenda. Ela corre para salvar a menina, mas a rainha alien aparece e o Ripley acaba se escondendo, com o monstro a perseguindo. Clemens observa tudo e fala com Ripley por um megafone. Os poucos soldados da Yutani, acionados por Clemens, que conseguiram sobreviver, derrotam Bishop e chegam no salão para pegarem Ripley, mas acabam sendo surpreendidos por um ataque da rainha alien, que mata vários. Acontece assim uma guerra entre os guerreiros Yutanis por sua sobrevivência, e é a primeira vez que eles usam os aliens domesticados pelo governo contra os alienígenas de Clemens, numa guerra entre as espécies. A rainha mata todos eles. Ripley vai e salva Newt de todos, e Clemens chega para impedir. Ripley foge com Newt para uma outra parte do laboratório e lá ela vê a nave dos engenheiros que a Yutani havia encontrado no espaço. E essa nave, ela estava sendo exposta num grande salão. Ripley entra dentro da nave com Newt e Clemens a segue. Dentro da nave, Ripley luta contra Clemens. Clemens acaba sendo morto por Ripley e assim a rainha acaba invadindo o salão que está a nave dos arquitetos e lentamente vai destruindo. As garras da rainha estão quase pegando Ripley e ela acaba fugindo com Newt para o cockpit da nave dos astronautas. E lá no cockpit, Ripley aponta o canhão da nave para a rainha. A rainha alien olha para Ripley e Ripley com Newt no cockpit olha diretamente para a rainha. E assim ela aperta o botão, soltando um laser na cabeça da alienígena, a matando. E agora a gente chega na última parte da jornada do herói. E fica assim: o governo é acionado por Ripley após o incidente e a resgatam junto de Newt. O governo da Terra, tomando a ciência dos procedimentos de Clemens, percebe a ameaça que o alien sempre foi e decide matar todos da espécie. A Weyland Yutani entra em falência e o culto do xenomorfo deixa de existir. Ripley com Newt decidem fugir da Terra para viverem numa colônia espacial e finalmente as duas serem felizes, longe de qualquer ameaça. E assim o filme se encerra.